Pronto, tá aparecendo o slide aí para vocês, minha gente? Como é que eu vou saber? Agora tá. Aí, ó, o chat. Pronto, valeu, meu parceiro. Pronto. E a gente vai começar um pouquinho a falar sobre movimento harmônico. Todo mundo pensa quando fala em movimento harmônico simples, é um pêndulo simples. Vocês já viram alguma coisa parecida assim, algum objeto parecido com... Eu gosto de dar aula, gente, aí se vocês não responderem, é um pouco difícil pro jeito que eu gosto de dar aula. Mas vocês já viram alguma coisa assim, aqueles relógios, vocês já viram na casa do avô de vocês, ou da bisavó, algum relógiozinho desse que tinha esse pêndulo aí? Sim ou não? Deixa eu admitir. Tem um brinquedo. Que brinquedo é esse? Eu nunca vi, talvez não seja do meu tempo. Mas deixa eu ver se eu me lembro qual brinquedo é esse. Eu me lembro, hein? Mas na minha cabeça não vem, não. Mas enfim. O que é Não que tem... acontece nesse movimento Ô, Christian, pendular? Oi? Alô? não tem aquele que a pessoa solta uma bolinha, aí ele bate com a força de reação, a outra bolinha sobe do outro lado? Não é aquilo ali, não? Sim, pronto, esse mesmo. Esse é uma mistura de movimento pendular com aquele assunto de choque elástico que vocês estudaram lá atrás. Vocês lembram? Bolinhas batendo em choque perfeitamente elástico. Eu não sei se a memória de vocês tá chegando lá, mas é uma mistura dos dois mesmo, que a gente tem um movimento de ida e vinda. Aqueles relógios antigos que um pêndulozinho rodando, que aparece muito em filme e também tem nas casas que são bem antigas. Na casa da minha avó tem um. Vocês já viram? Quem não viu, o nome do negócio é Luiz. Nunca nem vi. Como é, Cris? É bolinho bolacha o nome desse brinquedo aí que falaram? Aparentemente, sim. Tá dizendo, eu acredito. Mas enfim, como é que funciona? Esse pêndulo funcionando a partir da gravidade. Essa força da gravidade está fazendo o meu objeto ir do ponto B para o ponto C, do ponto B para o ponto C. E ele vai ficar indo do ponto B para o ponto C se não tiver nenhuma força de atrapalhando esse movimento. Na vida real, a gente sabe, né, que na física a gente tem várias forças dissipativas que atuam. Por exemplo, aí, a resistência do ar ia um pouquinho, mas cada vez que ele fosse andando, ele ia andar um pouquinho menos. Mas nesse caso, a gente está desprezando que o ar vai atrapalhar esse movimento aí, tá? Então a gente vai ter aí, ó, para ser sempre no mesmo tempinho, sempre tendo o mesmo período. Então, sempre que ele vai de B e volta para C, não importa em qual ele vai demorar sempre o mesmo intervalo do tempo que a gente chama de período, que vocês já estudaram bastante na questão de ondas, na questão de... Que outra assunto vocês estudaram? Vocês lembram? A questão de frequência, o inverso do período e por aí vai. Tá? E aí percebam que aí, além de demarcados o ponto B e o ponto C, que são os pontos em que o nosso luzinho anda, também tem o ponto O, que é o nosso ponto de equilíbrio. O que é que acontece nesse ponto aqui? Percebam que aqui, se eu jogar o meu pêndulo de qualquer ponto daqui, ele vai girar. Mas se eu soltar o ponto O, vocês acham que ele vai se mexer? Se eu soltar o meu pêndulozinho aqui no meu ponto O, sim ou não? Se eu soltar aqui ele exatamente no ponto, ele deixar ele paradinho aqui e soltar ele, vocês acham que ele vai se mexer ou não? Se ele vai ficar sem movimento? Ninguém fala comigo, que tristeza. Bora animar, galera, bora. O que é que vocês acham? Só o Alex me respondeu. Muito obrigado, Alex. Acho que sim. Então, o que é que acontece na verdade? Se eu soltar ele aqui no meu ponto B, a gravidade vai agir puxando ele aqui em direção ao meio e ele vai chegar aqui com certa... Aqui, como ele já está embalado na velocidade, ele vai chegar até o ponto C e aí, como ele está subindo, ele está perdendo velocidade, né? Ele está indo contra a gravidade e está perdendo velocidade. Aí ele começa a ganhar e perder. E por isso que se eu jogar em qualquer ponto diferente desse ponto O aqui, ele vai fazer um movimento que vai mudar a sua amplitude. Se eu jogar ele daqui, vai fazer um movimento maior. Se eu jogar ele aqui de pertinho do meu ponto O, ele só vai balançar um pouquinho. Mas se eu jogar aqui exatamente do ponto O, ele vai ficar... Porque ele não vai ter nenhuma tendência de subir ou descer. Ele só vai ter a gravidade apontando exatamente para baixo, que é o ponto de equilíbrio dele, tá? Então, no nosso movimento harmônico, a gente tem do movimento, que é B até C, tá certo? E no meio dessa distância entre B até C, a gente tem o nosso pontinho de equilíbrio, onde aqui a gente não vai ter... E esse tamanho aqui, para B, é exatamente igual ao nosso tamanho de
O para C, tá certo? Então a gente tá oscilando aqui, ó, equilíbrio aqui, que é o nosso ponto O. Por que a gente chama de posição de equilíbrio? Porque aqui, se a gente pegar a nossa bolinha aqui e colocar exatamente nesse ponto O e soltar sem mexer, ele vai ficar... Quem quiser fazer o teste, pode fazer o teste aí na casa de vocês. Peguem um barbantezinho e uma coisinha pesada. Podem prender uma borracha ou um lápis. Se você no meinho, ela vai ficar parada, mas se vocês soltarem um pouquinho mais do lado, ele vai começar a balançar, tá? E o tempo que ele demora para fazer esse balançado de e voltar, a gente chama de período, tá certo? Por exemplo, quando a gente tem uma rotação em torno do fenômeno de translação, né? A gente tem um certo período que a Terra demora para fazer esse movimento todo. Ou seja, que ela demora de ir daqui inteira e voltar para o mesmo ponto, tá? Esse tempo que ela demora para dar uma volta inteira e chegar no mesmo ponto, a gente sabe que a gente chama de, né? E esse período é um período de um ano que é 365 dias, mas é 365 mais um pouquinho, né? Porque a gente sabe que é 365,25 dias, porque a cada bissexto, né? Que a gente tem um ano bissexto, um ano com um dia a mais. Porque cada pedaço, cada ano, ele tem um pedacinho de dia ali sobrando, e aí em 4 anos ele... E aí esse ano bissexto. Sabiam disso, mas é por isso que a gente tem um ano a mais às vezes. Tô dando alt tab aqui às vezes para conferir o chat, tá? Outro pêndulo, que é a mesma situação, ele tá indo e voltando. E o que é a amplitude do meu movimento harmônico, ó. Aqui nesse zerinho bem embaixo do apoio do meu pêndulo, onde ele tá preso aqui, de equilíbrio, tá? Ele vai oscilar em torno. E aí percebam que a gente tem aqui essas duas distâncias, A e menos A, tá? O nosso eixo está positivo aqui. Então, A aqui, A aqui negativo, então aqui a gente tem os mesmos tamanhos, mas a gente está aqui oscilando e perceba que o nosso movimento ele vai de A a distância aqui de menos A é a amplitude do nosso movimento harmônico, tá? Então a gente chama isso aqui de amplitude e o tempo de novo que ele demora para ir de A a menos A para a gente período e ele sempre vai ser o mesmo tempo, tá? Poderia pegar o mesmo tempo indo de O até menos A até A e voltar para O, o período para a mesma posição, não precisa ser necessariamente de A até A, tá certo? Pode ser de menos A até menos A, então. Tem que demora para fazer isso aqui, ó. Menos A, voltou. Também a gente chama... E ele também vai demorar o mesmo tempo que demora de A até menos A até A, tá certo? Fica meio estranho falar com esse tanto de A e menos A assim. Entendeu? Exatamente, até onde ele chega em relação ao nosso ponto de origem, tá certo? Então, quanto mais longo for esse movimento, amplitude pequenininha, quer dizer que ele está se afastando um pouco do nosso ponto de origem. Tá certo, Alex? Alexander. Não sei se eu posso chamar você de Alex. Já tomei essa idade. Assim, eu tenho um movimento muito amplo. Ele vai para muito longe do meu ponto de origem, fica balançando aí muito longe desse ponto de origem. Se eu tenho amplitude pouquinho em torno do meu ponto de equilíbrio, tá certo? E aí, agora a gente vai olhar outro sistema de massa-mola, tá? Então aqui a gente tem o nosso pêndulo balançando e quem está agindo aqui para fazer ele balançar é a tal da gravidade. Sendo que aqui agora a gente tem um movimento harmônico aqui também, tá? Então aqui a gente tem a mola que está sendo comprimida e depois ela está sendo esticada. Está sendo comprimida e está sendo esticada e a gente sabe que tudo que a molinha quer é a posição de equilíbrio dela. Então a gente tem aqui, ó, de novo, a amplitude do nosso movimento, a minha caixinha aqui, vai de menos A. Então isso aqui é a amplitude do movimento dela. É esse comprimento aqui todo que ela está balançando. O que é esse ponto zero aqui? Esse ponto zero aqui é o ponto em que a equilíbrio dela, tá? Então aqui exatamente nesse pontinho aqui, a gente está na posição de equilíbrio da nossa mola. Se eu venho para cá, ela está começando a ser comprimida, começando a ser esticada, tá certo? E vocês podem me perguntar, Cristian, se eu for fazer isso na vida real, vai ter um momento em que a minha caixinha vai parar diferentemente dessa imagem que você está botando. Por que que na vida real pararia? Vocês têm alguma ideia? Tinha não. Do porquê coisinha pararia na vida real. Qual seria a força dissipativa que estaria atuando aí? Vigi tá travando para vocês? Minha internet hoje está complicada. Tá dando para entender alguma coisa? Tá travando muito.
Tá só um pouquinho, né? Porque a minha internet hoje está complicada. Depois eu vou ligar para Clara. Mas eu vou tentar. A gente tem um tempo assim, porque a gente vai falar com o Luiz também sobre a acústica, tá certo? Mas enfim, percebam aqui que se eu aqui, a minha caixa ia cada vez mais se aproximar da minha a amplitude dela ia diminuindo até eu ficar paradinho aqui no meu ponto de equilíbrio. Sendo que isso não vai acontecer o que está acontecendo, tá certo? E aí, qual é a força restauradora? Qual é a força que está fazendo esse movimento acontecer aqui? Antes era a força gravitacional, agora é a força, tá? Então, quando a mola está esticada demais, ela fica querendo trazer de volta essa caixinha aqui. Quando a mola está comprimida demais, ela quer voltar para a posição e empurrar essa mola para longe. E nesse movimento de vai e vem, ela está gerando um movimento harmônico simples, tá certo? E por que a gente chama de simples? Porque justamente esse simples quer dizer que a gente não tem nenhuma força dissipativa, tá? Se a gente tivesse, por exemplo, atrito, a gente ia chamar de movimento harmônico amortecido. Tá com isso não. Então, aqui, ó, no pêndulo a gente tem a força gravitacional atuando e aqui no nosso sistema massa-mola a gente tem a força elástica que está restauradora. Por que restauradora? Porque ela quer voltar para a posição de equilíbrio dela aqui, mas ela nunca consegue. E já vou explicar um pouquinho do porquê ela não consegue, tá bom? Analisar o movimento que esse carinha está fazendo aqui, vocês podem perceber que a gente tem 3 setinhas aqui. A seta preta é a seta da posição, a seta V, velocidade, e a seta vermelhinha é a seta da força, tá? Então a gente sabe que aqui a gente tem uma força elástica atuando, tá certo? E a força elástica, ela respeita a lei de... O que ela quer dizer? Que força elástica é igual a constante da mola, ou seja, o quanto essa mola é rígida, tá? Multiplicado por x, que é a alongação da mola, o quanto que eu estiquei essa mola. Se eu comprimir ela, x aí é a distância que eu tirei ela do meu ponto de equilíbrio, tá certo? Então, quanto mais eu estico, quanto mais eu comprimo a mola, maior vai ser a minha, tá certo? E também, quanto mais dura for ela, mais força elástica eu vou ter. E quem vai dizer o quão rígido vai ser esse casinho aqui. Juntar a rigidez da minha mola com esse xzinho aqui, que vai ser a minha alongação, né? O tanto que eu estiquei, o tanto que eu... Força elástica. Percebam aqui que na minha setinha da força, percebam que a força ela está sempre tendendo para o nosso ponto de equilíbrio aqui. Estão vendo? Ó? Ela aqui está bem apontando para o meu ponto de equilíbrio. Passa, ela volta para o meu ponto de equilíbrio, porque a mola ela está sempre querendo voltar aqui para a posição que ela está parada, que ela não está nem comprimida, ela quer voltar para a posição de... Sendo que ela nunca consegue. Por quê? Porque percebam aqui o nosso vetor da velocidade. Ó. Aqui a mola está comprimida demais, ela quer se esticar. Ela estica, sendo que quando ela estica aqui, o que acontece? Ela já está com uma certa velocidade que é bem grande, e aí ela continua no movimento até começar a se esticar demais. Quando ela começa a querer voltar, tá certo? Então ela vai voltando, sendo que quando ela volta para a posição de origem, que é onde ela quer ficar, ela já está com certa velocidade, ela só consegue ser comprimida depois. Comprimida demais, mais aguentar. Aí ela é empurrada. Quando ela é empurrada demais, ela não consegue, ela tem que voltar. E aí ela fica nesse movimento, querendo sempre voltar, querendo sempre... Mas ela nunca consegue, porque a velocidade aí, quando ela chega no ponto de equilíbrio, ela é muito grande. E aí, por essa velocidade ser muito grande, ela continua no embalo até a mola não aguentar mais ser esticada. Continua no embalo até a mola não ser comprimida. E por aí vai nesse movimento harmônico, certo? Então percebam que essa molinha aqui, ela está sempre apontando a origem, tá certo? Então a gente tem que fazer um ajustezinho aqui, colocar esse menuzinho aqui na frente, tá certo? E eu não vou me andar muito no porquê, quando vocês lembrarem. Vocês verem no videozinho, tá um pouquinho melhor explicado, tá? E aí o que é que acontece? Na minha posição em que x igual a A e que x igual a menos A, a minha velocidade, ela é alta ou ela é baixa? Já deu spoiler aí. Percebam que aqui, ó, ela tá indo para um outro lado. Ela para e vai para o outro lado. Vocês lembram do nosso movimento vertical em que a gente, quando jogava uma pedra... Oi? Isso. Todas são forças que obedecem à segunda lei de Newton, tá certo? Então, todas a segunda lei de Newton, e a gente pode usar a força igual a massa vezes a aceleração, mas não é só a força resultante que está atuando sobre o sistema. Aqui a gente está trabalhando de uma força sozinha. Se só tivesse a força que vai dar aquela massa vezes a aceleração, tá certo? Mas aqui percebam que é o seguinte, quando a gente joga uma pedra para cima, por exemplo, o que é que ela faz? Ela começa a subir, não consegue mais subir, então ela para e depois começa a descer.
né? Então, no momento que ela está lá no topo, da parte mais alta, a velocidade dela é 0. Concordam comigo, senhor? Alguém além do Alex tá presente aí com a gente para conversar? Exatamente, a velocidade é 0 quando ele está no ponto mais longe possível, né? Porque ela está descer para começar a descer, primeiro tem que parar. Então ela começa a subir, para e depois começa a descer. Aqui é a mesma coisa, ele está indo para a esquerda, ele tem que parar para poder ir para a esquerda. Então, nos nossos extremos, em que x igual a A, em que x igual a menos A, eu vou ter uma velocidade que é 0. Podem ver aqui nessa setinha, ó, que a setinha está comprida, começa a crescer. Fica 0 e começa a crescer. Fica 0 e começa a crescer, tá certo? Então, nos extremos, a nossa velocidade é 0, tá? Em x igual a menos A, onde há movimento, tá certo? E a força, o que é que acontece? A força depende da elongação da mola, não depende. A mola está mais alongada ou ela está mais comprimida, eu vou ter uma força maior, tá certo? Então, aqui, cadê meu mouse? Aqui no meu ponto menos A é onde é comprimida, eu vou ter uma força maior, tá com mais vontade de se esticar, e aqui no meu ponto A é onde ela está mais esticada, é onde ela vai querer mais se comprimir, tá certo? Então, aqui a gente vai ter uma força elástica muito maior, tá certo? E aqui no meu ponto O, que é o meu ponto de equilíbrio, a mola não vai estar nem esticada, nem vai estar paradinha. Então, eu percebo aqui no meu ponto de origem, no meu ponto de equilíbrio, a minha setinha da força ela fica 0, aí começa a crescer no meu ponto A, fica 0. Tá? Volta a ficar 0. Então, nos meus extremos, eu tenho minha força elástica sendo máxima e minha velocidade sendo 0. Tá certo? Boa. E aí, onde a gente tem mais força, a gente tem mais aceleração, né? Força é igual a massa vezes a aceleração, então se eu tenho muito, quer dizer que eu tenho uma aceleração maior, tá certo? Então, nos extremos eu tenho uma aceleração máxima também, tá certo? A gente analisou os extremos, vamos ver o que acontece em x igual a 0. Em x igual a 0, eu percebo aqui que a minha velocidade está bem grande, porque ele já está embalado, né? Então, eu percebo aqui, ó, que ele começa a diminuir. Grande aqui no meio e começa a diminuir, tá? Grande aqui no meio e começa a diminuir. Então, no meio, eu tenho a minha maior velocidade possível, tá certo? Quando ele chega aqui no meu ponto de origem, no meu ponto de equilíbrio, ele tá com uma velocidade bem grandona e não consegue parar na minha posição de equilíbrio da mola. Ele passa no embalo. Por isso que ele nunca consegue passar uma velocidade muito grande, não consegue parar, ele tem que continuar o movimento dele até a mola se comprimir ou se esticar. Tá certo? Então, aqui no meio, a velocidade dele é muito... Ou se ela é baixinha, ela é pequenininha, ela é 0, porque aqui no meu ponto de equilíbrio a minha mola não vai estar nem esticada, nem vai estar comprimida. Esse x aqui vai ser 0, então minha força elástica é 0. Tá certo? Aqui, ó. Força elástica igual a K vezes x, o meu K vai ser o mesmo porque a mola é a mesma, mas o meu x vai ser 0 aqui, nesse ponto de equilíbrio. Então, minha força vai ser... Força eu não tenho aceleração, tá certo? Porque força é igual a massa vezes a aceleração. A massa não vai ser 0 nunca, né? Então, se a força é 0, é porque a aceleração é 0 também. Pela segunda lei, bem lembrou? Tudo bem até aí? Sim ou não? Boa. Pode falar, João. Ô, Christian, bom dia, pessoal. Opa. Olha, então, a maldição, no caso, assim, que eu vou colocar assim, que esse movimento tem, é justamente essa questão de ele quer tanto voltar para o centro de equilíbrio que ele acaba usando mais força do que realmente é necessário e acaba passando direto, né? Exatamente. Aí ele, peraí, vou frear aqui, eu já cheguei aqui a esse ponto, vou frear e vou voltar. Agora eu vou chegar lá e usa mais força e passa direto de novo. E sempre dá aquela parada, né? Tipo, me lembrou bastante quando a pessoa tá correndo assim, que vai parar em algum canto pra pegar alguma coisa. Aí a pessoa tá correndo, principalmente quando é criança, que vai descer alguma coisa assim. Alguma grota, alguma coisa assim. A pessoa corre, aí, peraí, tenta parar, só que já tá numa velocidade tão grande que passa direto, literalmente. A queda é o V igual a 0. Exatamente. Então, é exatamente isso que o Alex falou. Ele quer voltar para essa posição de equilíbrio, mas ele já está tão embalado, ele colocou tanta força nessa empolgação dele aqui para voltar para a força de equilíbrio, que ele não consegue parar tarde demais, porque lá no final ele já vai estar muito embalado para voltar, e aí ele não consegue parar nunca. Ele conseguiria parar se a gente tivesse uma força dissipativa, como a gente tem, que é o caso da de atrito trabalhando, né? Mas como aqui a gente não tem a força de atrito, ele vai tentar muito voltar, ele vai ter muita força, não vai ter nada atrapalhando essa força, porque não vai ter a força de atrito,
para a posição de equilíbrio dele. Muito bem colocado aí pelo Alex. Ei, Cris, tá mudo. Pelo menos pra mim aqui. Meu parceiro. Então, aqui ó, a Agora gente tem a questão que a sim. gente fez no formulário, que a gente tem aqui, o que está acontecendo? Tá tendo aquele brinquedinho que a gente tem no andando, e o movimento desse palhacinho aqui vai ser regido por essa mola, então ele vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e o objetivo é você acertar na boca desse palhaço. A gente tem aqui os pontos A, B, C, D e E, e ele fala que no ponto C eu tenho o ponto médio do meu segmento A. Então, nesse ponto C aqui, vai ser o ponto de equilíbrio do meu movimento. Tem uma massa mole, que a mola tá aqui, e a massa é a cabecinha do nosso palhaço, tá certo? E aí, o que ele tá falando? Ele tá falando que, ao fazer suas tentativas, uma pessoa, quando a bola passa em uma posição em que o módulo de sua aceleração é máximo. Onde é que a aceleração é máxima? A aceleração é máxima onde a força é máxima. Vocês acham que é? Ponto A ou ponto E? Ou ponto B, ou ponto C, ou ponto D? A aceleração é máxima. A ação é máxima. Alex falou no meio. Tem mais alguma opinião? Alguma opinião diferente? Alguma opinião igual? Nas extremidades, A e E. Quem mais? Quem mais? Quem mais? No centro é o ponto de equilíbrio. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui de volta. Percebam aqui, ó. Em x igual a ou menos a, que é nas extremidades do meu movimento, onde eu estou na minha amplitude máxima ou mínima, o que acontece? Eu tenho uma força muito grande, e se eu tenho uma força muito grande, eu tenho uma aceleração muito grande, né? Porque força igual a massa vezes aceleração. Então, se eu aumento a minha força, eu aumento a aceleração também, tá certo? Então, aqui, ó, nos meus pontos, nos meus extremos, eu vou ter uma força muito grande, porque ou a mola está muito comprimida, ou ela está muito esticada, tá certo? Então, eu vou ter força. E se eu tenho muita força, pela segunda lei de Newton, eu vou ter muita aceleração, tá certo? Então, os meus pontos aqui, eu vou ter uma aceleração muito grande, vai ser ou meu ponto A, ou meu ponto E, tá certo? Aqui é a aceleração, não confundir aceleração com velocidade, que são coisas diferentes, tá certo? Ele fala que depois, então, quais podem ser as respostas? Podem ser a que começa com A ou com E. Então, pode ser a letra A, que fala A e C, pode ser, não pode ser a letra B, não pode ser que é, né? E pode ser, não pode ser a letra E. Então, tá entre a letra A e a letra D, tá certo? São as que começam com A, qualquer uma dessas duas, porque nesses casos eu vou ter uma aceleração máxima. E o que é que ele continua falando? Ele continua falando que a segunda bola passou por onde o módulo da sua velocidade tem uma maior velocidade. Onde é que ele está mais embalado? Onde é que ele está passando com mais velocidade? A gente pode conversar? No ponto C, agora sim, né? Aqui no meu ponto C, eu não estou passando com máxima velocidade, ele está passando muito rápido aqui pelo meu ponto C, tá certo? Como forma a gente já viu. Então a resposta seria a letra A e C, que aí era a letra A, era a letra B. Acho que a maioria do pessoal acertou. Aqui das 9 respostas, todo mundo acertou ela aqui quando a gente foi fazer. E aí, passando rápido parte, a gente vai fazer análise de energia, né? E quando a gente estuda energia, a gente estuda muito dois tipos de energia, que é a energia cinética e a energia potente. A cinética é a energia de... Então, a gente precisa ter velocidade, e a fórmula da energia cinética, como vocês já estudaram, é mv² sobre 2. E também tem a energia potencial, que é a forma de energia, certo? A energia que pode ser armazenada, que a gente estuda muito a energia gravitacional, que é a energia que a gravidade permite potência, que a energia que a gravidade armazene, e também a elástica. A gente pode, por exemplo, se eu comprimir uma molinha ali demais, o que acontece? Ela tá doida para, se eu soltar, ela ter muita energia ali por comprimir aquela mola, que quando eu soltar, ele vai soltar essa energia e transformar em energia cinética. Da mesma forma, se eu esticar demais a minha molinha, ela vai ter muito potencial de... Ela tem só potencial de soltar essa energia ainda. Quando eu soltar essa molinha, ela vai ter energia de movimento, ela vai se transformar em energia cinética, tá certo? E a fórmula é potencial gravitacional
é a massa vezes a gravidade, é o peso do objeto multiplicado pela altura. Quanto mais altura, mais energia potencial gravitacional eu tenho. E se eu tiver energia elástica, vai depender da elongação da mola, quanto que eu estiquei, o tanto que eu comprimi, multiplicado pela constante da mola, né, que é a rigidez da minha mola, e dividido por 2. 2, tá certo? Isso aí tudo já estudaram. E quando a gente está estudando esse movimento aqui, a gente tem energia cinética e energia potencial elástica, né? Aqui a gente não vai ter potencial gravitacional, porque eu não estou trabalhando com altura, estou trabalhando aqui com a minha molinha, então por isso que eu vou estar trabalhando com energia potencial elástica e energia cinética, porque eu estou tendo movimento. E aí, a mecânica que nada mais é que a soma da energia cinética com a energia potencial, tá? Então, se a gente for olhar aqui, fazer um gráfico, é cinética do movimento, e aí essa parte não tá no vídeo de vocês, então peço para vocês prestarem atenção, depois vai estar, mas por enquanto não tá, porque eu queria conversar essa parte com vocês. Ponto A, energia cinética, vocês acham que ela vai estar muito grande ou muito pequena? Ou vai ser zero? Sabendo que a fórmula da energia é sobre 2. No meu ponto A aqui, nesse meu extremo, eu vou ter uma energia cinética zero, alta ou baixa? Cadê o vai ser zero, né? Por quê? Porque energia cinética depende da velocidade. Se do meu extremo, que a minha energia cinética vai ser zero, tá certo? Então, no meu ponto A e no meu ponto menos A, eu vou ter uma energia cinética sendo zero. Agora eu pergunto para vocês, aqui no meio, eu vou ter uma energia cinética alta ou baixa? Ou zero? Aqui no meio, na minha posição de equilíbrio. Exatamente aqui no meio. Vocês acham que eu vou ter energia cinética alta ou baixa? Alta, né? Porque aqui eu estou passando com a velocidade mais alta, é aqui no meio. Eu vou ter mais energia cinética. Aqui no meio eu vou ter uma velocidade bem alta. Então, eu tenho esse gráfico aqui com 3 pontos, e a gente vê um quadrado aqui, né? Então, se é um gráfico parabólico, tem 2 vértices, ou 2 raízes e um vértice, eu vou ter uma parábola aí com concavidade voltada para baixo. Então, o gráfico de energia cinética do harmônico simples vai ser essa parábola aí voltada para baixo. Se a gente for olhar a questão da energia potencial elástica, eu pergunto para vocês, aqui no meu ponto A, o potencial vai ser alto ou baixo? Ou zero? Energia potencial depende do quanto que eu estiquei minha mola, tá? Então, a fórmula da energia potencial é Kx ao quadrado sobre 2. Que é o tanto que eu estiquei minha mola, tá certo? Então, vocês concordam? Eu quero perguntar para vocês, nesse ponto A aqui, eu vou ter muita energia potencial ou pouca energia potencial? Ou zero? Nessa pontinha aqui, no meu ponto A. Aqui, ó. Já tô até dando spoiler. Energia potencial porque eu estou esticando muito a minha mola. É o máximo que eu vou esticar a minha mola, né? Então, eu vou ter uma energia potencial bem grande. Aqui no meu ponto menos A, também vou ter uma energia potencial demais a minha mola, tá certo? Então, eu vou ter uma energia potencial bem grande. E qual é o valor dessa energia potencial? É só eu trocar esse x aqui, estiquei e comprimi minha mola. Vai ficar K vezes A ao quadrado sobre 2, ou K vezes menos A, entre parênteses, ao quadrado sobre 2. Então, o valor dos dois vai dar K sobre 2, tá certo? Então, no ponto A e no ponto A, é onde eu estou esticando mais a minha mola, ou mais, comprimindo mais a minha mola. Se eu estou esticando muito ou comprimindo muito, eu vou ter muita energia potencial, porque a minha mola muito, ou querendo se comprimir muito, porque ela está muito fora da posição de equilíbrio dela. Eu estiquei demais ou comprimi demais. Então, no meu ponto menos A ou no meu ponto A, eu vou ter... E na minha posição de equilíbrio aqui, na minha posição zero, eu vou ter o quê? Minha energia potencial equilíbrio vai ser alta ou vai ser... Aqui, ó, na minha posição de equilíbrio, no meio aqui, eu vou ter uma energia potencial alta ou baixa? Ou zero? Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Tô aqui dando a que tá pra ver, mas é aqui no meio aqui, ó, nesse pontinho aqui, eu vou ter uma energia potencial alta ou baixa? Elástica. Vai ser zero, né? Por que vai ser zero? Porque aqui no zero, eu tô na minha posição de comprimida. Então, esse x aqui vai ser zero. Então, a energia potencial é K vezes 0 sobre 2, que vai dar zero. Então, aqui no meio, que é quando a minha molinha tá fechada, eu não vou
energia potencial elástica. Então, aqui eu vou ter de novo um gráfico parabólico. Vocês podem ver aqui, ó, gráfico com função de x com x ao quadrado vai ser um gráfico de parábola. Uma raiz só agora, no meio, e essa concavidade aqui voltada para cima. E eu quero que vocês percebam que esse gráfico aqui né, quando esse aqui está em cima, esse aqui está embaixo. Quando esse aqui está embaixo, esse aqui está em cima. De forma que, se eu pegar a energia cinética e a energia potencial, ou seja, somar esse gráfico aqui com esse gráfico daqui, eu vou ter a minha energia mecânica. E como é que vai ser o gráfico da energia mecânica? Quem é que tem uma ideia? Gráfico da energia mecânica, que é a soma da energia cinética com a energia. Se eu somar esse zero com esse k ao quadrado sobre 2, o que é que vai dar, minha gente? Zero mais a coisa dá o quê? Dá alguma coisa, né? Concordam comigo? Se eu pegar nesse ponto A aqui e somar o que tem nesse gráfico aqui, que é zero, com o que tem nesse gráfico aqui, que é k ao quadrado sobre 2, eu vou ter esse ponto aqui. Vou pegar esse valor aqui que tem aqui e esse zero que tem aqui, eu vou de novo por k ao quadrado sobre 2, tá? E de novo, se eu pegar esse com esse k ao quadrado sobre 2, eu de novo esse valor aquele k ao quadrado sobre 2. Então, minha energia potencial aqui, minha energia mecânica aqui, ela é constante, eu não vou mudar, porque o que eu estou fazendo é transformar energia cinética em energia potencial, energia cinética, tá certo? Então, quando a mola tá esticada demais, o que é que acontece? Ela tem muita energia potencial e quando ela está no meio, ela tem pouca energia potencial e muita energia cinética, tá? Então, tudo que está acontecendo aqui, eu estou transformando energia cinética em energia potencial e energia potencial esse movimento todo. Mas a energia mecânica, a energia global do meu sistema, ela vai se manter constante, sempre a mesma, tá certo? Então, a energia mecânica é conservada. Força dissipativa no meu movimento harmônico simples, tá? Deu para entender isso? De transformar energia cinética e potencial em energia cinética o tempo todo, nesse movimento? Sim ou não? Ou ficou confuso? Sim. Seguinte. Energia cinética é energia de movimento, energia potencial é energia acumulada, tá? Então, perceba aqui que nesse ponto A aqui, o que está... Eu não vou ter energia cinética porque ele vai estar parado, mas eu vou ter muita energia potencial, tá? Porque o que vai acontecer? Eu vou ter muita energia potencial porque a minha mola está muito comprimida. Conforme eu começo a andar, ganhar energia cinética, porque ele vai começar a ficar mais rápido, sendo que ele vai começar a perder energia potencial porque a mola está chegando perto da posição de equilíbrio dela. Então, o que está acontecendo com o meu... Tem muita energia potencial porque energia cinética. Vai ganhando energia cinética, perdeu potencial, transformou em cinética. Então, o tempo todo, vocês podem perceber que essas flechas trabalhando juntas. Então, elas sempre estão transformando energia cinética em energia potencial. Ou a mola está muito comprimida e a velocidade está baixa, ou a mola não está comprimida. Tá? Deu para entender isso? Ou não? É difícil explicar por vídeo, mas... Imagine que você está numa montanha russa. Em cima, você tem muita altura, muita energia potencial, mas a sua velocidade está baixa. Conforme você desce na montanha russa, o que acontece? Você começa a perder a altura, então você está perdendo energia potencial, mas você está rápido. Entendeu? Que é energia cinética. Então, sempre que você tem um sistema conservativo, você está trocando a energia cinética pela energia potencial. Se você está lá em cima, a velocidade está... Mas conforme você vai descendo, você vai perdendo energia potencial porque você está perdendo altura, mas você vai ganhando velocidade, vai ganhando energia cinética, porque você está descendo bem rápido. Você está ganhando coisa que acontece aqui. Elas são indiretamente proporcionais, exatamente. Quando eu tenho muita energia potencial, eu tenho pouca energia cinética. Quando eu tenho energia potencial. Deu para entender agora? Sim ou não? Então, quando a mola é comprimida, eu tenho pouca velocidade e eu tenho muito potencial de transformar isso aí em velocidade depois. Aí ele vai começar a ganhar velocidade. Porque a mola vai parar de estar comprimida e esticada. Pode falar, Vitor. Professor, só para complementar a explicação do senhor, uma forma que eu entendi bem como é que é? A energia... Como é que eu esqueci agora o nome? Energia potencial, como que eu aprendi ano passado, foi com o exemplo da maçã. Você lembra aquele cientista que caiu que ele
descobriu a gravidade, como é que funciona que a maçã caiu na cabeça dele, Sim, tem aquela o teoria Newton. toda. Sim, o Newton. Aí, no caso, a energia potencial tá na maçã quando ela tá no pé, madura, antes de cair. Ela tá com energia potencial acumulada. Aí, a partir do momento que ela cai, a energia potencial chegou a um ponto que ela começou a cair, ela começou a perder a energia potencial ao longo da queda. Certo? Uhum. Só um Ele tá instante, perdendo só um altura, tá instante. perdendo energia potencial. Justamente. Ela tá com ela acumulada quando ela tá no pé. Quando ela cai, ela começa a perder. Foi a forma que eu aprendi a questão de energia potencial. Professor, vou ter que ser rapidinho, certo? Ela tá lá acumulando energia potencial, então ela tá lá paradinha na altura dela. Conforme ela começa a cair, ela começa a perder a energia potencial dela. Ela vai começando a perder menos altura, ela tem, mas ela começa a ganhar a velocidade, ela tá ganhando energia cinética. Então, tudo que o sistema faz é trocar o potencial que ele tinha, tanto que ele tinha armazenado, por energia cinética. Tá certo? Então, vai começar a cair cada vez mais rápido, ganhando cada vez mais energia cinética. Tá certo? O Vitor. E agora a gente vai cair na segunda questão Foi mal, professor. É porque chegou do alguém na nosso minha porta formulário. aqui. Aí eu fui atender. Não, sem problema. Quer continuar, não? Não, tá ótimo, eu entendi o assunto. Eu só utilizo mais essa questão da maçã Top. mesmo, pra lembrar de energia potencial. Muito bom, ajuda o pessoal. Mostra que você está entendendo. Segunda questão do nosso exercício, que aí eu não sei se algumas pessoas conseguiram acertar, não sei como, mas pelo menos estão pegando o sentido difícil da coisa. Então a questão pergunta aqui representa a energia cinética ou a energia mecânica do meu sistema. E aí qual vocês acham que é? Energia mecânica. Letra A, B, C, D ou E. E a gente, de novo, movimento harmônico simples, mas agora é um movimento pendular, não é um movimento mais de massa mola, mas as regras que regem são as mesmas. Gosta, né? Pergunto para vocês, onde desse gráfico aqui, por exemplo, está a posição de equilíbrio do meu sistema? Posição de equilíbrio dele. Zero está aqui, ou está aqui no meio, ou está em outro canto? Exatamente, mecânica é a soma das energias, que é esse gráfico constante aqui. Se eu pegar esse gráfico que é o contrário desse somar, eu vou chegar nessa retinha aqui, tá certo? Percebam que aqui, ó, meu equilíbrio aqui vai estar exatamente aqui no meio, tá? Então, esse gráfico aqui vai ser um gráfico de... Opa! Alexander de Lima Paz, o Alex. Professor? Olha, Um aí eu pouquinho vou embaixo, mas considerar manda o embaixo. seguinte. Como é a soma das energias, e a gente sabe que nas extremidades, no caso, a energia cinética é mais baixa, ou seja, igual a zero. Já no meio, a potencial ela é mais baixa também. Mas eu vou considerar logo a do meio, no caso. E como no meio a Isso, potencial vai ser vai você sabe. ser zero, eu vou considerar que no meio ela não vai ser mais alta, vai ser mais baixa. Deu para entender? Eu acredito que vai ser mais Tá alta nas falhando um pouquinho, não sei extremidades. se é a minha internet. Também pode ser a minha aqui, também não tô lá essas coisas não ultimamente. Mas deu para entender mais ou menos? Um pouco, pô, vou ligar pra Clara depois. Acho que sim. Você quer repetir um pouquinho? A gente tem 2 minutos para chegar à vez do Luiz. Não, não, tá tranquilo. Não, mas fale, dá tempo. Já acabou. Já acabou. Tipo assim, como eu sei que é Acabou, uma tipo, o que soma, eu ia dar, eu só vou você falar. considerar que eu vou considerar que a potencial como no meu ela é igual a zero, eu vou considerar assim que a soma dela com a outra, no caso vai ser, não vai dar em algo alto, um gráfico subindo, esqueci, um decrescente no caso, eu não vou colocar assim como um decrescente. Tipo com um sorriso não. Tipo, eu esqueci a palavra. Mas no caso vai ser tipo, eu Concavidade. acredito que vai ser tipo um sorriso. O meio vai ser mais baixo, no caso. Eu acho que agora deu pra entender melhor. Esqueci como falar. Crescente. Vai ser crescente, depois decrescente, depois crescente de novo. Tipo isso, um Isso, você quer sorriso. contando pra cima. E como, Então, perceba. e como ela é
vai perdendo assim de forma proporcional, eu não acho que vai ser algo assim, uma coisa muito reta. Vai ser uma coisa mais assim, tipo, perpendicular, assim, tipo um sorrisinho mesmo, sabe? Vai perdendo aos poucos, não vai ser uma queda reta, assim, uma coisa padrão. Ou pode ser também, não sei. Como é? Tá tão... Eu que tô A gente pegando comentar viagem muito. aqui, professor. Tô pegando viagem aqui já Qualquer de coisa você manhã. belizar pra gente discutir a sua viagem aqui. Mas esse meio aqui é o ponto do meu sistema. Se nas pontas eu tenho pouca energia, então quer dizer que eu tenho pouca velocidade nas pontas, né? Então esse aqui é o meu. Então tem muita velocidade no meio aqui na minha posição de equilíbrio e tem pouca velocidade aqui, tem nada de velocidade aqui nos meus sistemas de energia cinética. O meu gráfico de energia potencial, né? Porque nas pontas eu tenho muita força e no meio eu não tenho nada de força para me orientar. Meu sistema está aqui na minha posição de equilíbrio. E se eu sobrepor eles aos dois, eu vou ter esse gráfico aqui retinho, bonitinho, perfeitamente retinho. Por mais surpreendente que pareça, ele fica perfeitamente dessa, e somar com cada partezinha dessa, eu vou chegar na mesma altura para todos os pontos. E esses dois gráficos aqui era só para endoidar vocês e ficar loucura. Não acertou no forma compreensível, totalmente compreensível, porque entendido, a gente conversa Professor, depois. agora eu Luiz, eu vou entendi. passar para tu. Deu pra entender. Deu pra entender. Top. Tranquilo, vamos lá. Rapidão, jogo rápido. Por ser Jogo proporcional, rápido. uma vai perdendo, a outra vai ganhando a mesma quantidade. A soma sempre vai dar na mesma coisa, correto? Por isso é um gráfico reto. Exatamente. Foi. Pronto, me redimi. Como a gente está sempre transformando energia cinética em potencial, a minha energia total do sistema, que é a energia mecânica, vai ser sempre um, eu estou perdendo o outro. Mas na soma eu vou ter sempre a mesma coisa. Se eu tenho 2 e 2, então os dois iguais. Se eu ganho um, fica 3, eu tenho que perder um no outro, fica 4. Confundi mais do que ajudei. Era mais fácil com o quadro, confesso. Mas quando você aumenta um, você abaixa o outro e por aí vai. Sempre que a soma vai sempre dar a mesma coisa. Tenho 2 de energia cinética, energia potencial. Se eu aumentar minha energia cinética para 3, eu vou ter que diminuir minha energia potencial para 1 para a soma continuar dando 4. Entendeu? Ou não? Top. Pode ir, meu parceiro Luiz. Desculpa aí qualquer coisa. Vídeo, por favor. Zap, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Um cheiro para vocês. Para de apresentar aqui. E vou tomar um copo Vamos d'água. lá, vamos lá. Bom dia, galera. Depois aí do... Vai lá, Christian. Depois do show do Christian, como é que a pessoa explica alguma coisa para vocês, hein? Para se igualar. Christian falou um bocado e ele... O Alexander, né, que tava... O homem é uma lenda mesmo. Tava na dúvida. Tipo, como ele pedia lá energia mecânica, ela sempre ia se equilibrar, entendeu? Quando você, como ele falou lá dos dedinhos, quando você perde uma, você tem que ganhar no outro. E assim fica no equilíbrio aí. Deixa eu jogar para cá. Eita, meu Deus, já estamos na frente. Vocês todos estão me ouvindo aí, né? Perfeitamente. Ótimo. E agora a gente passa para a parte de acústica. A gente escuta esse nome, né? Vem tanta coisa à nossa mente, a gente já pensa, sei lá, em instrumento musical, em uma sala que não veda todos o som de passar, o que você faz no quarto de jogo, dá um grito, não sei o que, ninguém consegue escutar, e é mais ou menos isso. Deixa eu só colocar aqui. É mais ou menos não, é isso. A gente vai estar lidando diretamente com... Oh, Jesus. A gente vai estar literalmente... Eita, vou desligar aqui que não vai dar certo, não. Vamos por aqui mesmo. Cris, por favor, qualquer coisa aí no chat, tu me avisa, que aí... Aviso. Eu também vou tentar alternar aqui. Estão vendo aí direitinho, né?
Sim. Vou considerar como sim. Então, a acústica é a área da Sim. física que ela estuda os aspectos relacionados às ondas mecânicas. E só desse primeiro período aí a gente já poderia dar uma grifada aqui no mecânica, que eu vou explicar mais à frente. Como o som e as vibrações que se propagam em meios sólidos, líquidos e gasosos. Esses são os exemplos. Ela se concentra no estudo de fenômenos como a propagação e reflexão. Tanto fenômenos como o som se comporta, como a gente se comporta em relação aos sons que... Nós somos receptores, né? E como o som chega até nós e como ele se dispersa também pelo meio. Como eu falei, uma das anotações é sobre as ondas mecânicas. Elas são consideradas como perturbações, ou seja, eu estou ali agitando alguma coisa, estou mexendo alguma coisa que está em equilíbrio, estou dando aquela cutucadazinha para que algo entre, não fique do jeito que estivesse. Elas transportam energia, na forma de energia cinética, pelo movimento, e sempre através de um meio material. Nós temos como exemplo as ondas marítimas, ondas sísmicas, de um vulcão, por exemplo, que lança a lava e gera essas ondas sísmicas em forma de terremoto. No próprio terremoto também pode ser causado pela fricção ou uma placa tectônica sobre a outra, tem outras variáveis, né, em relação a isso. E nós podemos utilizar também o exemplo das ondas sonoras, que é o que a gente vai estudar mais um pouquinho hoje. Ela pode acontecer somente no meio material e elas não transportam energia. Não transportam matéria, e sim energia, perdão. Diferentemente das ondas eletromagnéticas, né? Que ela, por exemplo, a luz, que ela está ali transmitindo fótons, cada fóton tem sua massinha e essa massa nós consideramos de matéria. A onda sonora é só a perturbação, a gente só lança aquela energia para vibrar, para deixar algo em determinada frequência. Isso para que a gente tenha algum bônus ou algum ônus, não é sempre assim, como vocês viram aí, a energia sempre se conserva. E a gente pode relacionar muita coisa do que a gente vê em acústica, na verdade, é diretamente ligada, intrínseca, com o movimento harmônico simples que o Christian estava explicando para vocês. Essas perturbações acontecem na forma de pulsos. Acho que vocês lembram, né? Quando a gente tem aquela corda que dá aquela jogada e forma aquele pulso, né? É clássico nos livros de física, com certeza vocês viram anteriormente com algum outro professor ou com a gente mesmo no movimento harmônico simples e tudo mais. Elas são ondas de curta duração e que se repetem com intervalos de tempos iguais, ou seja, são movimentos periódicos, assim como o pêndulo, ou seja, são cíclicos, elas se repetem, sempre dá aquele pico, vale, e assim até que a energia seja totalmente dispersada. Quanto às ondas mecânicas, nós podemos classificá-las como transversais, ondas que a sua vibração, ou seja, o meio como ela se dispersa, é perpendicular à sua propagação, e aí a gente tem um exemplo muito bom, que é quando a gente joga um objeto na água. A gente solta uma pedrinha e a gente vê que aquelas ondas se formam perpendicularmente à direção, ao sentido também que a gente jogou a pedra, né? Se a gente joga de baixo para cima, no movimento vertical, as ondas do lago, da bacia, do copo, de onde a gente estiver levando em consideração, elas vão sempre ali na horizontal, né, perpendicularmente. E a gente tem as ondas longitudinais, que é as ondas cuja vibração acompanha paralelamente o movimento que elas se propagam, e como exemplo nós temos as ondas sonoras, as quais se propagam no ar. Outro exemplo muito bom. Mais para frente a gente vai ver uma imagenzinha que ajuda um pouquinho. E aí elas podem ser classificadas também como unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Isso em relação às direções que elas se propagam, né? O som, que a gente vai estudar um pouquinho mais. Onda longitudinal e, em suma, na maioria das vezes, é tridimensional, porque vamos pensar assim, eu estou aqui e tem uma pessoa numa escada no andar superior, e uma na minha frente e uma do meu lado. Quando eu falo, as três conseguem ouvir, né? Eu não tendo a direcionar essa voz para uma pessoa. Se tem três pessoas, não tem que dizer, ei, fulano, o Cicrano também vai ouvir e o Jonathan que está lá em cima também vai ouvir, né? Então a gente trabalha com a tridimensionalidade da propagação dessas ondas. E aí, só talvez um spoiler ruim ou uma frustração para quem é fã de Star Wars. Como a gente tem as ondas sonoras que se propagam
e sempre precisam de um meio material. Quando a gente vê aqueles filmes Star Wars, Star Trek, que tem aquelas guerras no espaço, e aí a gente já liga com outro assunto, que a gente vê que o espaço tem vácuo, e o vácuo é a ausência do ar, de partículas, e aí a gente tem aquela leve frustração de que o som que uma nave ou que uma espada Jedi, perdoem aí se eu estou errando alguma coisa, eu não sou muito fã desses filmes, mas a gente vê que esses sons que são propagados não existem, porque não tem o meio pelo qual eles consigam se propagar e a gente consiga ouvir. É mera, realmente, ficção. Mas é só um link, assim, para que vocês consigam pensar um pouquinho mais quando verem exemplos assim, seja no dia a dia, seja em filme, seja, sei lá, alguma pessoa que vem mostrar para você e você tem aquela curiosidadezinha de pesquisar ou dizer, fulano, se eu disser a tu que isso não acontece, porque isso, tu já ganha aquela moral, né? E aí, como eu tava falando, a imagenzinha, perdão, quando a gente fala, a vibração das nossas cordas vocais agitam o ar que está ao nosso redor, à nossa frente, né? Ao nosso redor, na verdade, pela tridimensionalidade. E é praticamente isso que acontece. O som é emitido aqui com a vibração. Cada pessoa consegue uma faixa ali, uma forma de emitir esse som, que é o que eu vou falar mais para frente também. E é literalmente isso que acontece. Ele tende a se misturar aqui, a dar uma perturbada no ar. E isso faz com que a gente consiga se comunicar com outra pessoa, né? Que a gente consiga emitir algum som, não só a gente, humano, mas assim como animais, que tem também suas particularidades. E aí a gente mexe um pouquinho com a velocidade dessas ondas que a gente está propagando. Isso não só a velocidade do som, mas considerando assim primordialmente a velocidade do som, que eu acredito que é uma das coisas que o Enem mais cobra, assim. O Enem sempre gosta de contextualizar, né, com exemplos, com fatos que acontecem no nosso dia a dia. E a gente pode relacionar diretamente a velocidade dessas ondas. É convencionado que a velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo. No entanto, esse valor depende da temperatura e do meio de propagação. E aqui a gente tem o VAR, que não é o árbitro de vídeo, né? É a velocidade do ar, a velocidade no ar, no meio ar, a velocidade no meio líquido e a velocidade no meio sólido. Se vocês fossem chutar não, sabendo responder firmemente, em qual dessas daqui vocês acham, vocês têm certeza de que a velocidade do som é maior? No ar, em meios líquidos ou em meios sólidos? 2 minutos aí para o Cris me dar a resposta aqui. Eu sei que vocês vão saber. Vou até mudar aqui também para ver se tem alguma coisa no chat. As respostas estão aqui. Primeiro é no ar que estão falando? Era isso que eu ia perguntar já. Mais difícil no mar. No mar. Tem uma pergunta para vocês. Vocês já viram também vale. O cara tá numa estação de trem. Você ia mandar esse exemplo, meu parceiro? Não, Cris, pode dizer. É até bom que complementa. Você tá num filme, talvez, aquele filme da Inglaterra, que tem muito trem, e que a pessoa quer saber se o trem tá chegando. E aí, em vez de ficar ouvindo assim, ela coloca o ouvido no chão e consegue ouvir o trem. Alguém já ouviu isso? Ou não? Era só uma dica aí pra dar pra vocês. Genial. Minha mãe fazia isso no tempo que ela morava no interior, pra passar pela linha do trem. Aí, ó. Sempre tem alguém que conhece. E esse é o bom, né? Que a gente consegue passar esses exemplos, ou que já foram passados, ou que a gente consegue absorver também, né? Então, Cris, vai falar mais algo sobre? Não, só queria dar uma dica para ajudar o pessoal. Acho que muito bem, muito bem. Então, a maior velocidade é em meios sólidos. Vamos imaginar assim, como a gente está trabalhando com a velocidade e com o meio material, que nesse caso a gente vai estar trabalhando com partículas. Quando a gente está falando,
a gente está aqui vibrando as partículas com uma certa frequência, com uma certa velocidade, com uma certa amplitude. E no caso do ar, no ar que está aqui, que a gente respira, a gente vai estar com um meio gasoso. O meio gasoso, ele tem suas características. Ocupa um enorme volume, ou seja, tudo que está aqui ao redor ar, e as partículas elas tendem a estar um pouco mais afastadas. Justamente por conta desse volume, elas vão estar se mexendo. Ou seja, a gente vai ter partículas um pouco mais afastadas e demorando um pouco mais a se colidir, a se chocar e a dispersar esse som, essa propagação, né, da onda. Isso aqui a gente está voltando naquelas aulas de química básica e tudo mais. A velocidade no líquido. O líquido, ele tende a estar um pouco mais condensado. As partículas estão um pouco mais juntinhas ali, e é natural que quando você difere uma onda com uma certa frequência, amplitude, etc., como as partículas vão estar mais juntinhas, mais pertinho, ela tende a se bater, a se perturbar com a maior velocidade. E isso, analogamente, acontece nos sólidos. Como a gente tem, por exemplo, um cubo de metal ali maciço, que as partículas, os átomos estão ali juntinhos. Quando a gente difere também uma onda com uma certa frequência, amplitude, elas vão estar ali pertinho e vão começar a se bater mais rápido. E essa é a explicação que a gente tem a velocidade no meio ar, como ali em terceiro lugar, levando a medalha de bronze, a velocidade nos meios líquidos, em segundo lugar, levando a medalha de prata, e em primeiríssimo lugar a gente vai ter a velocidade em meios sólidos. E aí, a gente já passa para algumas características do som. No som, assim como a luz, que a gente tem aquele espectro, né? Que a gente tem o infravermelho, o ultravioleta, as luzes que são visíveis, aquela do sol, que é ultravioleta, que a gente não vê, mas sai todo queimado da praia, ou aquela luz que a gente também não é visível a olho nu. O som também apresenta as mesmas características. A gente vai ter o infrassom, que são ondas mecânicas, novamente é sempre bom frisar para vocês, quando bater o olho, onda sonora, onda mecânica, longitudinal. Pá, acertou a questão, passa para a próxima, para não perder tempo. E a gente vai ter frequências inferiores a 20 Hz. Ali, Hz, a taxa de vibração por segundo. Essa frequência ela não pode ser ouvida pelos seres humanos, mas existem alguns animais que emitem e ouvem sons nessa frequência, como o elefante, o cachorro e o morcego. Por isso que é fato comprovado que o cachorro, principalmente, tem uma audição excelente, né? Tipo, o cachorro está a não sei quantos quilômetros de um campo de futebol, mas quando o árbitro dá um apito, ele também consegue escutar. E o morcego, a gente tem o exemplo do sonar, né? Que muitos morcegos, eles são cegos, principalmente à luz do sol, né? Eles não conseguem enxergar nada, até não estão tão presentes, né, durante o dia, mas à noite eles também têm uma visibilidade não muito boa, eles acabam não conseguindo enxergar certas coisas, mas eles utilizam sonar, que eles lançam a frequência, essa frequência, por exemplo, ele está vindo na minha direção, a onda bate em mim, volta nele, pelo fenômeno de reflexão, que a gente vai ver mais um pouquinho, e ele, tipo, na hora ele já sabe, opa, tem alguém ali na frente, então vou desviar, ou então vou botar para atacar. E é nessa hora que a pessoa já fica com medo ali, né? É complicado. E aí a gente também tem o ultrassom. O ultrassom, a pessoa já pensa, eita, meu Deus do céu, menino, mulher grávida, hospital. É quase isso. A nossa utilização também é para isso, a vasta utilização também é para isso, mas é além disso. Novamente, ondas mecânicas e longitudinais e que possuem frequência superior a 20 mil Hz. 20 mil Hz ali por segundo, por minuto, é muita vibração, viu? É por isso que a gente não consegue escutar. E nesse caso, o som também não pode ser ouvido pelo ser humano. O ultrassom é muito utilizado para exames clínicos, como eu falei, né? O famoso ultrassom. A pessoa está lá, a mulher está grávida, vai fazer um ultrassom, que é para ver como o bebê está e tudo mais, e fica aquela imagem toda borrada. Mas, assim, é interpretado. E também é utilizado em navios, como, por exemplo, nos radares.
A gente tem, por exemplo, um submarino que está ali embaixo d'água. Como é que eu vou conseguir enxergar um navio que está ali em cima para eu poder atacar, né? Eu lanço essa onda, a onda se reflete, volta e eu consigo determinar um possível alvo. Assim como também nos aviões que lançam radar, eu consigo saber onde o avião está, que velocidade, aqui altitude. Assim como pessoas também, né? E isso é extremamente interessante. Aí essa é a faixa, assim como aquela ilustraçãozinha, né? Da luz, que a gente tem aqui. Os os infrassons, abaixo dos 20 Hz, que são sons inaudíveis para os seres humanos. Os sons que são audíveis, que a gente está ali na faixa de 20 a 20 mil Hz. E acima dos 20 mil Hz são os ultrassons, que também são inaudíveis para os seres humanos. E aí, quando a gente fala de frequência, infrassom e tudo mais, eu acho que é inevitável também a gente lembrar, esse aí é só um memezinho que eu peguei, mas é aquela coisa, eu com 12 anos tentando quebrar uma taça de vidro no grito depois de assistir o programa da Eliana, né? Famosíssimo ali, o povo chegar lá. E, minha gente, quando a gente vê essa foto dessa menina aí, a gente vê o desespero que ela tá gritando, né? Ninguém sabe se pedindo ajuda, se por pura birra, mas a gente vê uma coisa assim que é diferente, né? Eu vou tentar fazer um link com vocês posteriormente, e aí a gente vai tentar discutir um pouquinho mais. Mas aí, realmente, a gente consegue quebrar uma taça de cristal no grito, mas eu acredito que todos vocês já tenham visto a explicação e tudo mais, atingindo uma certa frequência, e aí a gente já trabalha com outros fenômenos, que é, por exemplo, a ressonância, que é quando a gente atinge aquela frequência certa e a gente faz com que tenha uma onda construtiva, ou seja, que a gente aumente a amplitude dessa onda e consiga, assim, agitar tanto as moléculas constituintes do cristal que a gente consegue quebrar todo a taça, né? E aí, como eu falei, o link lá, a gente consegue linkar com as características fisiológicas do som, principalmente para nós humanos. E aí a gente tem um aspecto que é a altura do som. Quem nunca esteve naquela festa, ou toca música ruim e você diz, meu irmão, baixa esse som, pelo amor de Deus, tira aí a altura desse som que não tá dando nem para conversar. Ou quando toca aquela música boa, né, que a gente diz, aumenta esse som aí, bota topado. Mas aí a gente tá falando, infelizmente, errado, né? A altura do som, ela se refere à frequência com a qual o som está emitindo. Aí a gente volta para aquilo. 20 Hz, 20 mil Hz. Infelizmente, ela não se refere ao volume do som. É aquelas coisas que a gente fala errado, mas é tão gostosinho de falar, né? É tipo aquelas palavras erradas, tauba, sofal. É tão bom que a gente acaba levando como certo, né? E aí a gente tem dois asteriscozinhos. O som alto é uma frequência alta, portanto, som mais agudos. Ou a gente tem o som baixo, que é uma frequência mais baixa, portanto, som mais graves. É aquela pessoa que fala mais grosso, que está ali numa calmaria danada. E aí é onde eu faço o link com a menina. Minha gente, essa menina tá num desespero. Eu tenho certeza que essa menina tá dando um grito. E aí a gente pode linkar esse desespero, a forma como ela tá, com uma frequência mais alta, né? Ou seja, ela tá ali, o som dela, ela tá emitindo o som a toda hora, tá jogando energia para fora, que é para tentar ou quebrar a taça ou chamar a atenção de alguém. E é diferente quando a gente vê alguém que fala com uma voz mais grave, uma voz mais entonada, na verdade, aqueles locutores. E aí vocês tentam fazer esse linkzinho aí. E aí a gente tem um gráficozinho que explica mais ou menos. Amplitude versus o tempo. Quando a gente tem uma alta frequência, a gente está aqui, ó, subindo, descendo, levando toda hora, tipo aquele exame de eletrocardiograma, né, que a gente está subindo, descendo, ou uma onda sísmica, que a gente está numa alta frequência. E aqui a gente tem sons mais agudos. Imagina aí que aquela menininha está gritando, diferentemente quando a gente tem uma baixa frequência que são mais graves, que a pessoa está falando bem calma, aí desce, aí sobe, aí desce, aí sobe, e assim vai.
E aí, a gente, quem gosta de música e tudo mais, eu acho que a maioria, né? Mas assim, quem toca algum instrumento, eu tenho vontade, a gente pode linkar exatamente isso das frequências com as notas musicais. A gente vê que, como a gente aprende desde criancinha, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, essa convenção de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si é simplesmente os valores de menor frequência e maior frequência. A gente vai aumentando, pode ver, 261, 293, 329 e assim vai. E é por isso que a gente tem aquele instrumento, o baixo, que eu particularmente gosto bastante. É um som bastante agradável, um som mais grave também, dom, dom, dom. E é justamente por isso que ele é chamado de baixo, porque a vibração das cordas dele emitem uma baixa frequência. E por isso que a gente volta para cá rapidinho, som baixo, uma frequência mais baixa, o instrumento baixo, a gente vai ter um som mais grave, mais dom, 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 dom. E isso é interessante, né? E aí a gente passa por outras características. E agora a gente chega na intensidade, que se refere ao volume do som. Agora sim, né? Vitoriosos. Ou seja, quando a gente tá naquela festa que a gente fala com o DJ, né? O famoso DJ. DJ, aumenta aí a intensidade do som. O cara vai dizer, é o quê, meu amigo? Mas a gente vai estar se referindo ao volume do som. E aí a gente pode relacionar diretamente com a amplitude das ondas sonoras. Ou seja, quanto maior essa amplitude que eu tiver aqui, mais alto vai ser o som. Agora vamos linkar com aquela menininha aqui. Menininha em situação de desespero, gritando freneticamente e de uma forma muito intensa. Ou seja, o volume está lá nas alturas. Ela vai estar gritando com uma alta frequência, e de uma forma muito intensa, num volume muito, muito alto, muito que a gente consegue escutar de longe. E aí a gente tem um som forte, apresenta maior amplitude, ou seja, um som mais intenso, e isso a gente pode linkar também com como a gente imprime essa energia, ou seja, num som de maior amplitude, que a gente tem uma onda maior, ele vai ser um som mais intenso, a gente vai estar dispersando maior energia. Ou seja, aqui nessa aula, numa aula presencial, por exemplo, quando a gente chega na escola, que está aquele maior barulho, e a professora já chega, tenta falar normalmente, e os alunos não baixam o tom, né, não falam com menor intensidade, continua aquela algazarra, e você tem que se impor de uma certa forma, tem que dar não é um grito, mas dá uma fala com a maior intensidade, no volume, num tom mais alto. Você diz, ei, pessoal, peraí, vamos parar. A gente tende a gastar, não é gastar, mas transformar mais energia, né? A lançar mais energia para que o som saia mais alto. É por isso que muitas vezes você se esforça tanto para falar de uma forma mais alta. Ou se você está no jogo do seu time, seja no estádio, seja em casa agora, né? E a gente dá aquele grito, gol! Que a gente desprende muita energia, alcança uma maior amplitude, dá aquele grito com um volume mais alto, num som mais intenso, a gente tende também a dispersar mais energia, e isso aqui muitas vezes faz com que a gente fique rouco, que a gente perca a voz, e eu vou voltar aqui para ver quem está falando. Que maestro. Exatamente. E aí, é só para complementar, né? A gente, com um som fraco, a gente atinge uma menor amplitude e um som menos intenso, que é o caso daquelas pessoas que falam mais baixinho, que praticamente começa a sussurrar, ou que quando você vai contar um segredo, você tende a falar naquele cochichinho e quase ninguém consegue ouvir, não é verdade? E isso tudo está relacionado com a energia transmitida, num som mais fraco, menos intenso. A gente também está ali só na maciota, né? Só falando para vocês que a gente está aqui na aula do PAESP, em plena 9 horas e 47 minutos AM, e aí a gente tá gastando um pouco menos de energia também. Ao contrário, se eu começar a gritar num som mais intenso, com maior amplitude, dizendo que a gente tá nos 9 e 47 da manhã, exprimindo mais energia para vocês, para que vocês também estejam motivados, né? Que a prova da Aninha tá bem ali e vai dar tudo certo.
Outra característica, o decibel. Acho que muita gente já... Acho que todos, tenho certeza que todos vocês já escutaram falar dessa unidade de medida, né? Decibel, criada por um cientista, um inventor, Graham Bell, inventor do telefone. E quando ele inventou o telefone, ele começou a ligar pro povo, né? Fala, Major, e aí, como é que tá na fazenda tal? Em grandes distâncias, né? Naquela época só existia cavalo. Mentira, nessa época eu acho que existia carro. Mas, assim, foi uma forma revolucionária que você tinha para se comunicar, né? Imagina aí, uma hora você tem que ir na casa da Dona Joaquina, dizer, Dona Joaquina, a senhora poderia me dar uma xícara de café, uma xícara de açúcar ou um copo de leite? E agora você só liga, fala Joaquina, beleza? Manda aí aquela xícara de café, aquela xícara de açúcar, aquele copinho de leite para cá, beleza? Manda aí no Uber Cavalo, que aqui a gente acerta, dá um pouquinho de feno para ele. É outra história, né? Então, quando você teve essa ligação dos telefones, o Graham Bell, o criador, ele viu que, muito bem, eu falava aqui, fala, Dona Joaquina, manda aí a xícara de açúcar, mas o som, quando chegava lá, ele já tinha perdido um pouco dessa energia. Essa energia tinha dissipado, assim como a energia elétrica hoje em dia, que a gente tem essas longas linhas de transmissão, mas que a gente também há uma perda de energia, literalmente, nesse caso, quando a gente transmite em longas distâncias. Esse é o preço que a gente tem que pagar, né? Nunca se tem almoço grátis e sempre tem ali aquele equilíbrio, como no caso do pêndulo, que uma hora você está lá em cima, mas não tem energia cinética, mas aí eu tenho energia potencial, né? Outra hora você está embaixo, eu tenho energia potencial e tenho energia cinética e assim vai se equilibrando. E aí foi criada a unidade decibel. Espero que vocês não se assustem, isso daqui é um tanto quanto tranquilo. E assim, os decibéis que são emitidos é igual a 10ª parte de um bel. Ou seja, por isso que a gente está aqui multiplicando por 10 vezes o logaritmo dessa intensidade dividido pela intensidade inicial. Vixe Maria, complicou um pouquinho, né? Mas então, quando Graham Bell estava estudando isso do decibel, da perda de energia e que o som não chegava lá da mesma forma, ou seja, a Dona Joaquina ia chegar lá, eu ligava para ela, né? Fala, Dona Joaquina, manda aí a xícara de café. Muito bem, ela poderia chegar lá, meu filho, hoje o dia vai ser de muita fé? Ou seja, ela poderia entender tudo errado, né? E aí, ele viu que essa perda não era de forma linear, ou seja, avanço 1 metro, perco 1 de energia, avanço 2, perco 2 de energia. Ela tinha uma forma logarítmica, ou seja, a princípio ele perdia pouquinho, o logaritmo, né? A função, depois vocês pesquisem aí, função logaritmo. A gente vai ver lá uma funçãozinha, quase que uma exponencial, mas tendendo um pouco a zero. Ela sobe assim, sobe. No início a gente perde um pouquinho, quase se mantém ali constante, né? Mas sempre há perdas. E depois dispara. Depois sobe muito. E isso ele relacionava diretamente com a distância. Ou seja, quanto mais distante eu estou, por exemplo, eu estou aqui em Arapiraca e o Christian está em Maceió. Minha prima mora aqui em Arapiraca também. Se eu ligo para ela, ela consegue me escutar perfeitamente. Mas se eu ligasse para o Christian naquela época, talvez ele poderia ter alguma distorção do meu áudio, não entenderia. Então, por isso que ele aplicou esse logaritmo aqui para ter um valor mais fiel às perdas. O cara era inteligente, né? Naquela época já meteu um logaritmo aí. E aí, eu falo aqui para vocês, esse I0 é uma intensidade de referência. Ou seja, se a gente pegar numa questão, com certeza eles vão dar essa intensidade de referência aqui. Infelizmente eu não tenho o valor aqui, pode ser alterado também, a depender do meio, etc. E essa intensidade... Oi? Coisa. Quer usar o microfone, Alex? Eita, fala aí, Alex. Minha gente, pode me interromper aí, fale na moral. Oi, gente. Quer dizer que a gente tá perdendo mais ondas no começo, é? Na verdade, menos. Porque lá foi assim, como era naquele tempo, e as linhas eram um tanto curtas, beleza, de boa.
Mas, deixa eu até ver se eu acho aqui para você. Lá eles utilizavam, como por exemplo, a unidade de medida milha, que equivale a 1,6 quilômetros. Ou seja, até uma milha, beleza, eu conseguia escutar direitinho. Mas quando passava dessa milha, quando passava dessa distância de 1,61 quilômetros, eu tinha uma perda muito grande. E o som que eu falo aqui, diga, oi, Alexander, não é? Acertei, meu Deus do céu. Acertei, Alexander. Oi, Alexander. Para você poderia chegar um valor diferente. E tipo, essa é a função logarítmica. Aqui a gente perderia um pouquinho, mas depois a gente cresceria. Entendeu mais ou menos? Perfeitamente. Levantava, tinha uma perda muito maior. Mas isso assim, é praticamente história. O que a gente aqui quer que vocês aprendam, ou pelo menos saibam que existe, tipo, existe essa fórmula aqui, e quando vocês chegarem no Enem, se depararem com ela, não tenham medo, não é tão difícil assim. Aqui a gente tem um logaritmo da base 10, né? Geralmente não, sempre, isso daqui vai ser dado em potências da base 10, ou seja, fica ainda mais tranquilo de vocês trabalharem. Por exemplo, se tiver um 10, um 100 aqui e um 10, a gente, quando fizer essa divisão, já vai ter 10, né? Log de 10 na base 10 é 1, ou seja, eu vou ter 10 decibéis. Se quiser, depois eu posso até tirar a dúvida de algum de vocês quanto a isso. Quanto a log também, a gente dá aula de física, mas matemática é intrínseco. E aqui eu trouxe até alguns valores, referências para vocês. A gente está tendo essa conversa, infelizmente não pessoalmente, mas virtualmente, e a gente poderia estar facilmente aí exprimindo 60 decibéis numa simples conversa. 80 decibéis já é um grito, já aumenta um pouquinho, e pense que, tipo, no escala logaritmo, 20 aqui não é tão pouco, seria por volta de uns 2 milhões numa escala assim. E 120 decibéis é quando a gente já está ali no limiar do ouvido começar a reclamar. Por exemplo, a gente está num show do lado de uma caixa de som, ou a gente está do lado de algum motor, de algum equipamento que propague um som com intensidade altíssima e a gente está ali sofrendo, o nosso ouvido já começa a perder a audição. E que é também um processo natural da nossa vida, a gente começa podendo receber frequências, podendo entender, na verdade, ouvir frequências maiores e com o passar do tempo, devido a inúmeros fatores naturais, né? Como, por exemplo, a gente está aqui, passa um carro do lado, poluição, etc. A gente começa a ter essa perda de audição e não é nada que se preocupar. É um processo natural. E a gente tem também uma faixa de intensidade, né, em relação aos decibéis. A nossa respiração, pelo fato de a gente inspirar e expirar, a gente está ali com 10 decibéis, as folhas balançando, 20 decibéis, um assovio, 30, a nossa geladeira, 40, e até o Inmetro, que é o órgão regulador, né, eles têm essa quantificação da intensidade sonora que a gente está recebendo. Ou seja, a gente não pode estar utilizando um equipamento que só nos traga prejuízo. Ou seja, muito bem, a gente tem aqui esse, por exemplo, o secador de cabelo. A gente não pode estar ali secando o cabelo, ficando bonito para festa, mas tendo uma perda de audição. Né? Isso, pelo menos na minha concepção, não é muito viável. E aí a gente tem essa escalinha que vocês podem encontrar facilmente na internet, assim como eu encontrei também, tá aqui a fonte. E aí a gente tem uma característica que eu acho que a gente já escutou muito, mas a gente sempre escutou em relação à voz, pelo menos eu, né? Quando eu estudei física e tudo mais, que eu vi essa palavra timbre, eu digo, eita, muita gente fala, o timbre da voz de fulano, etc. Tem tudo a ver, só que essa pode ser algo que a gente expande mais. E, minha gente, eu vou terminar rapidinho, viu? Valeu, Christian, 5 minutos. O timbre é relacionado com o formato da onda sonora obtida, que a gente emite. Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, mas quando o Christian fala, a gente já nota uma voz diferente, a gente já nota um timbre diferente, a gente já consegue diferenciar. Quando a Alexander fala, quando alguma outra pessoa fala também, a gente, quando
o Roberaldo, né, que fala com aquela voz diferente do Paesp, quando a nossa mãe fala, quando o nosso pai fala, e a gente consegue distinguir. O timbre está intrinsecamente ligado a essa distinção do formato da onda, mas na verdade como a gente recebe e como a gente consegue diferenciar. E aqui, por exemplo, a gente tem a nossa voz, ela está nesse formato de onda aqui, mas um violino já está nesse formato de onda. Tinha até um comparativo que era tipo um violão e um violino. Fazendo um baixo, por exemplo, como eu citei, um baixo tem um som mais grave. Bum, 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 bum. Quando a gente faz uma nota ali, né, a gente emite uma nota, eu não sou muito bom de instrumentos musicais, não. Mas quando a gente está ali, a gente consegue saber, opa, é um baixo. E quando está com violino, a gente consegue ter essa distinção. Esse é o timbre. E aí um dos fenômenos, eu vou só falar rapidinho, é a reflexão, como eu falei, que a gente vai ter o eco e a reverberação. O eco é quando a gente está, por exemplo, numa caverna, num lugar maior, que a gente tem uma distância que o som vai até lá e volta para a gente e a gente consegue distinguir. Ou seja, quando eu falo Luiz, aí demora um pouquinho e lá na frente ele fala Luiz, Luiz, Luiz. Eu consigo escutar várias palavras Luiz ao longo do trajeto que a minha onda sonora faz dentro de uma caverna. Diferentemente de quando a gente está num quarto fechado que não tem móveis. Numa casa que, tipo, tá vazia, a pessoa vai ali aquela casa para alugar, para comprar, e a gente fala, Luiz, no meio do Lu, outro Luiz já é falado. Luiz, Luiz, praticamente isso. A gente não tem essa distância para que a gente consiga distinguir esses sons. E aqui são cálculos, é porque a gente não tem mais tempo também, mas tipo, o slide vai estar para vocês e eu posso tirar, Christian, ou qualquer um dos petianos, diretamente com a gente, né, porque é a gente que deu a aula, mas a gente pode tirar dúvida com vocês. A gente volta para a aula de movimento retilíneo, né, que a gente tem velocidade é igual a variação de distância dividido pelo tempo, para a gente saber a qual distância a gente pode ter o eco e a qual distância a gente pode ter a reverberação. Esse valor de duas vezes a variação de distância é porque o som vai ter que ir e voltar, ou seja, o som vai, bate, anda tantos metros e volta para o mesmo receptor que sou eu e anda a mesma quantidade de X metros. E esse valor aqui, 0,1, é o valor mínimo para que a gente tenha o eco, beleza? Passou para que a gente tenha reverberação, na verdade, ou seja, num quarto fechado sem móveis, por exemplo. Mas eu posso estar explicando também para vocês. Vou deixar algumas questõezinhas. Tá aqui com resposta também. Desculpem aí esse desenho, ficou meio feio, mas o que vale é a intenção. E acho que é isso. Obrigado. Eu vou tentar passar um videozinho também para vocês complementar, só para que vocês possam entender um pouco mais sobre alguns exemplos que a gente pode utilizar. E eu acho que é isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. O período dessas ondas são iguais. São iguais, Alexander, porque você mantém a mesma frequência. Na verdade, pode não ser igual quando você varia a amplitude dela. Mas geralmente porque você está ali emitindo o mesmo som, né? Eu estou falando aqui e você está entendendo na mesma intensidade. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tenham um bom dia. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, por favor, entre em contato conosco. Estaremos sempre à disposição de vocês. E obrigado. Christian, quer falar alguma coisa? Tchau, Christian. Até mais. Tchau, valeu, Vitor. Obrigadão. Até a próxima. Depois eu venho dizer tchau. Valeu, Alexander. Foi massa. Mais. Até a próxima. Valeu, cara.